Atenção, e esta é a notícia principal. É que Cuba deu salto total e se torne o 51º estado dos Estados Unidos. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Bem-vindos, como vão, confidenciais? Obrigado pela força, pela honra, pelo ânimo e pela convicção de que é possível mudar as coisas se a sociedade civil estiver unida. Obrigado por fazerem isso em torno de um canal no YouTube e de um programa diário de segunda a sexta, às vezes também nos fins de semana ou de última hora, que conta a verdade. Obrigado pelo apoio e por estarem conosco. A semana foi intensa. Irã, Venezuela à espera e Cuba, da qual vamos falar hoje porque recebemos ótimas notícias e informações confidenciais e queremos que sejam os primeiros a saber. Aqui também fomos um dos primeiros meios de comunicação a falar sobre o plano de Donald Trump para acabar com os Castro em Cuba. Sempre dissemos que isso era uma jogada que começava com Maduro e continuava com os Castro. E tomara que algum dia termine com o Z de Zapatero e o S de Sanchez, não é? É nisso que estamos aguentando aqui há quase 8 anos. Olhem, a notícia que recebemos é primordial. Cuba entra na fase de mudança real. O que vamos contar para vocês com exclusividade é a negociação direta de Marco Rubio com o filho de Raul Castro, com Alejandro Castro Espín. Há outras reuniões, outras conversas, sim, mas a negociação para o futuro de Cuba é feita apenas entre esses dois protagonistas, Marco Rubio e o filho de Raul Castro. Como vocês sabem, Alejandro Castro Espín é diretor de inteligência e secretário de defesa do governo de Cuba. E ele tem uma vantagem para negociar com ele, que não suporta o próprio pai, que se dá francamente mal com o pai dele. Os Estados Unidos estão aproveitando isso para fechar acordos. Já contamos aqui que havia pré-acordos que seriam estabelecidos durante 2026. A mudança para a democracia em Cuba, possivelmente sem eleições, seria só em 2027, mas a mudança real em 2026. Também mencionamos em envios anteriores que esse acordo seria assinado e, quando estivesse rubricado, começaria a ajuda humanitária dos Estados Unidos para Cuba. Tudo isso está no plano. A novidade é que os Estados Unidos oferecem a Cuba 2 possibilidades para mudar, para continuar sobrevivendo como ilha, evidentemente sem os Castro no poder. Plano A. Que Cuba seja um Estado livre associado aos Estados Unidos. Ou seja, que Cuba mantenha autogoverno interno e estabeleça um quadro de relação especial entre os dois países. Seria algo parecido ao que existe em Porto Rico, um espaço livre associado, mas com a cidadania americana de seus habitantes. Seria uma transição mais gradual, possivelmente mais lenta, mas igualmente eficaz. Esse é o primeiro plano que Marco Rubio oferece aos Castro. E o segundo, o plano B, atenção. E essa é a principal notícia, que Cuba dê um salto decisivo e se torne o 51º estado dos Estados Unidos. Com integração plena, com representação e com um marco institucional completo. Atenção, essas são as 2 opções, não há mais. Não há uma transição com um familiar dos Castro dirigindo o país, não. Não há mais. E tudo isso seria feito junto com um regime fiscal extremamente vantajoso nos primeiros 25 anos, que também foi negociado entre a América do Norte e Cuba.
Qualquer uma das duas opções foi pensada para criar empregos e empresas, para promover um crescimento sustentável e atrair investimentos, para reconstruir infraestruturas, para modernizar as cidades de Cuba. Ou seja, para mudá-la de baixo para cima. O objetivo é criar prosperidade sem precisar gastar décadas nisso, fazer de uma forma acelerada, rápida e constante. Já contamos o plano de Trump de construir uma ponte entre a Flórida, entre Miami e Cuba, de atrair o turismo de luxo, de reabilitar moradias, de fazer com que os portos cubanos se tornem um hub de energia para outros países. Criar uma agricultura eficiente, tecnologia e serviços modernos. Em resumo, criar o que Marco Rubio chamou de emprego formal, com possibilidade de ascensão social. O que Cuba nunca teve em 67 anos de castrismo. Amigos, sei que falar sobre isso nos dias de hoje, quando continuam os cortes de luz por mais de 20 horas, quando o lixo se acumula nas ruas, quando não há o que comer, quando quase não há medicamentos e as pessoas morrem nos hospitais por falta de atendimento básico. Sei que tudo isso parece um sonho distante, mas lhes asseguro que está muito mais perto do que imaginam. Alejandro Castro Espín deve escolher uma dessas duas opções e fechar o acordo com Marco Rubio, ou o Estado Livre Associado, ou se tornar o 51º estado da América do Norte. Recentemente, Donald Trump mostrou um mapa no qual incluía o Canadá como parte do próprio território. A ilha de Cuba é o seu objetivo. Nos garantem que isso se tornou uma obsessão para Donald Trump e que ele quer acelerar o processo. Ele pode até conseguir a libertação antes da Venezuela. Preparem-se porque vêm mudanças. Sim, são positivas e não há tempo a perder quando a decisão é apoiada pelo povo, a decisão avança. Trump agiu da mesma forma em todos os países, tentando tirar os tiranos do poder para que o povo imponha limites e haja em liberdade. Em Cuba é questão de meses. Bem-vindos, nós investigamos. Castillón Confidencial de Albert Castillón.